Como nós já vimos, eu quero repetir sempre cada estudo, para que fique bem gravado na nossa mente. Quando Jesus Cristo resolveu ministrar o Sermão da Montanha, as Beatitudes e Bem-aventuranças, ele tinha como determinante exatamente a aplicação de tudo aquilo que ele queria que houvesse na vida cristã. Então aquilo é como se fosse a cartilha do preparo da nossa vida espiritual. Ao terminarmos as bem-aventuranças, se nós atinarmos não somente para entender, mas também para aplicar na nossa vida, nós podemos dizer que a nossa vida espiritual, ela mudou. Porque é muito importante a profundidade dentro da simplicidade, como Jesus falava com seus ouvintes. Hoje em dia, normalmente, aqueles que ministram têm uma preocupação muito grande em outros tipos de profundidade. E a simplicidade do Evangelho tem sido perdida, e perdida de uma forma muito grande. O Evangelho hoje em dia é um Evangelho de muita arrogância, é um Evangelho que não traduz o verdadeiro amor de Deus manifestado em Jesus Cristo. E essas bem-aventuranças ou beatitudes, elas repõem na nossa vida material as partículas espirituais que o Senhor deseja, não só que comunguemos, mas que vivamos o nosso cotidiano na presença de Deus. Nós já vimos muito da existência daquilo que o Senhor vem exigindo na nossa vida. Por que eu digo exigindo? Porque o Senhor não pede, Ele é o nosso Senhor. O Senhor determina. E Ele determina porque Ele é o dono de todas as coisas. E Ele quer nos conceder o direito de um dia morarmos no reino governado por Ele, como seus súditos, como seus sequazes, como aquelas pessoas que realmente colocaram no seu coração o intuito de dizer: um dia eu vou estar na glória, na presença de Deus. E nesta bem-aventurança de hoje, está no versículo 9, do capítulo 5 de Mateus: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante, não sou eu quem diz, não fui eu quem fiz essa pesquisa, mas um pesquisador bíblico, ele diz que a Bíblia tem cerca de 400 referências tratando acerca da paz, levando os seres humanos a pensarem sobre a paz e serem orientados acerca da paz. Se nós perguntarmos quando começou a paz começou exatamente quando Deus colocou o homem no jardim do Éden. E para que houvesse paz, o Senhor preparou um ambiente propício exatamente para isso. O que nos faz deduzir que para que tenhamos paz, deve ser criado um ambiente propício conforme a vontade de Deus para a nossa vida. O Senhor colocou
o homem no jardim do Éden. E a Bíblia nos diz que o próprio Senhor plantou aquele jardim. Não foi o homem que plantou o jardim para morar lá. O próprio Senhor plantou aquele jardim para que o homem morasse lá. Então aquele ambiente era um ambiente de paz, um ambiente de alegria, um ambiente de felicidade. Tá certo? E essa paz que começou no jardim do Éden, o Senhor quer que ela termine na nossa vida quando chegarmos na eternidade. Sei que lá gozaremos uma paz muito maior, mas Ele quer que tenhamos aqui na terra até chegar na eternidade. Essa paz, meus irmãos, ela foi interrompida com a queda do ser humano. Então você veja que existiu o interesse e a interferência diabólica para que houvesse a quebra da paz. A primeira paz que foi rompida foi exatamente a paz de Deus com o ser humano. Daí então surgiram outros tipos de paz, mas elas são bem diferentes. E é por isso que Jesus, Ele insta em dizer: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz, mas eu não vos dou como o mundo dá. Então nós vamos tratar de uma paz diferente, que nos é entregue para que possamos ministrar nesta vida e sermos agentes de Deus. Vou repetir: sermos agentes de Deus, sermos mordomos de Deus na pacificação. É um ministério que está demonstrado pelo apóstolo quando ele chama de ministério da reconciliação. Eu poderia chamar de ministério da paz. A palavra de Deus nos diz que na cruz Cristo se tornou a nossa paz, e um dia Ele estabelecerá o seu reino de paz para aqueles que aceitarem a sua paz possam viver no reino eterno de paz que o Senhor estabeleceu. No mundo não há paz. É por isso que o Senhor nos manda ser pacificadores. Nós vamos ser agentes da paz, porque no mundo não há paz. O Senhor trabalha com a necessidade que existe no mundo. Tá certo? É como se alguém, dono de tudo, olhe e veja uma grande necessidade daqueles que lhe pertencem. Então ele diz: eu vou suprir essa necessidade, porque é meu. São minhas essas pessoas, eu vou suprir esta necessidade. Então não há paz no mundo por dois fatores principais. Você tem que entender um pouquinho para depois entrarmos naquilo que o Senhor diz: bem-aventurados pacificadores, porque existe uma bem-aventurança muito forte aí. Então no mundo não há paz por dois fatores preponderantes. O primeiro é a oposição do próprio Satanás. Você vê que tudo que é a vontade de Deus, Satanás se opõe. Quando existe oposição a uma ação, a paz é quebrada, a paz é perdida, a comunhão é perdida. E a oposição de Satanás é esta: fazer com que a paz seja perdida. Então a oposição de Satanás. O segundo fator da quebra da paz no mundo é exatamente a desobediência do ser humano. Porque se o ser humano aceitasse Cristo realmente como Salvador e deixasse Cristo penetrar e dominar a sua vida, veja bem que eu não disse simplesmente aceitar Cristo como Salvador. Significa alguma coisa, pastor? Significa, mas é o começo.
É o começo, não é só simplesmente aceitar a Cristo. É a obediência a Cristo. A obediência aos preceitos do Senhor. Quando isso acontece, exatamente começa a mudar todas as coisas. Então há uma necessidade de paz. Porque o homem, o ser humano, é um ser que vive em conflito. Eu quero que vocês guardem bem esta frase. O ser humano é um ser que vive constantemente em conflito. Vocês podem analisar que quando a Bíblia trata de paz, não é esta paz que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, mas não é que eu vos dar. Não é a paz depois das guerras que se faz. Se erigem monumentos, cria-se símbolos, a pombinha branca, bandeiras brancas, e muitas coisas são criadas para representar a paz. Mas isto não é paz, isto tem um outro nome. E as pessoas confundem paz com trégua. E nós vamos analisar um pouquinho a diferença em algumas coisas, porque quando eu disse que o homem, o ser humano, é um ser em conflito, você vai analisar que não existe uma perspectiva dentro de qualquer compartimento estanque da humanidade que esteja reinando a paz. Até no nosso meio crentes. Você quer ver? Está faltando paz. Nós moramos num país chamado Brasil. Dizem que a política é a arte de bem governar. No Brasil, a política é a arte de retirar a paz. É verdade ou não é? É ou não é no Brasil, a política é a arte de retirar a paz. Alguém satisfeito com a política? Só aqueles que estão roubando, não? Isso não é uma mentira, a gente pode dizer aberto, não é um crime, porque é uma verdade. Só que aqueles que estão no meio da corrupção, eles defendem exatamente o regime, a forma política, a forma de governo, a forma de agir e a forma de estar. Ninguém de sã consciência diz o contrário. Quando nós olhamos para a economia, por acaso há paz na economia? A gente fica preocupado. Hoje mesmo, no penúltimo dia do ano, eu estava ouvindo a CBN, eu gosto de ouvir, CBN e a Band, que dão notícia o dia todo. O dólar passou da barreira dos R$4. Agora no final do dia ele caiu, ficou um pouquinho menos. E a gente fica preocupado. Porque a economia, o que acontece com ela? Você vai no supermercado, você vai assustado. Antigamente chegava no supermercado, você apanhava as coisas e jogava embora. Agora não, você vai olhar um por um e vai conferir. Você não tem paz na economia, você não tem paz nas suas finanças, você não tem paz com o que você ganha. Há uma preocupação muito grande. Mas o que tem a ver isso, pastor? Com o que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores? Nós vamos ver. Você quer ver outra coisa? Nós não temos paz social. Estamos todos assustados. É verdade ou não é? Assustados, não temos paz social. A falta de segurança. Estava ouvindo há pouco antes de sair de casa o jornal da Band. Os hospitais. O Rio vai fazer uma grande festa agora do Réveillon. São cerca de 850 mil pessoas que vão chegar de fora para o Rio. E a pergunta feita hoje na Band é o seguinte: os hospitais em pleno caos, como é que vai ficar? Como os turistas vão ser atendidos?
O negócio é sério. Não existe paz social. Porque o social, ele está jogado para as cobras. E quem faz perder a paz de tudo isso não é o diabo, não. É o homem. O instrumento do diabo. Aquele que não está na presença de Deus é realmente um instrumento do diabo. Você quer ver mais? A família está agitada. O pai está preocupado com o filho está preocupado com o pai, e é filho querendo acabar pai, é pai querendo acabar filho, é filha querendo acabar mãe, é mãe querendo... Há uma preocupação dentro da família, há uma competição que não deveria haver. Muito difícil ver uma família em paz. Bem-aventurados pacificadores. Em cada um desses locais tem que aparecerem os pacificadores. É interessante, meus irmãos, como a palavra de Deus nos leva a examinar muita coisa. Você pode pensar na sua família agora. Por mais modelo que ela seja, ela está balançando. É um grande terremoto espiritual, material, social, econômico. Ela está balançando dentro do amor ou da falta de amor. Os filhos não obedecem mais os pais não governam mais os filhos. Há um despauteramento espiritual dentro da família. Não tem paz. Cada um de vocês analise a casa de vocês agora. Por melhor que seja, alguma coisa está querendo roubar a paz de vocês. É verdade ou não é? Qual o pai que está aqui dentro que não está preocupado hoje à noite? Qual a mãe? Há uma falta de paz. Bem-aventurados pacificadores. Quando nós estudarmos diretamente os pacificadores, vocês vão ver a regência de Deus sobre a nossa vida, para que possamos exercer a influência neste mundo e modificar todas as coisas com a paz. Com a paz. Você sabe aonde começa a falta de paz? No coração. Por isso que Jesus diz: filho meu, dá-me teu coração. Porque se Jesus pega o nosso coração, Ele domina a nossa vida, e quando domina a nossa vida, Ele coloca paz dentro de nós. E nós só podemos ser pacificadores se tivermos paz. Até na saudação cristã, né? Jesus disse: aonde você chegar, diga paz para aquelas pessoas daquela casa. Só que Jesus disse: naquela casa pode ter muita gente que não é filho da paz. Porque aquele que não é filho da paz não recebe a paz. E a palavra é bem clara, que se houver um filho da paz naquela casa, a paz vai repousar sobre ele. Então a paz que é falada aqui não é uma paz qualquer, é a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação cristã é a paz do Senhor. Tem uns irmãos que colocam mais para lá, mais para cá, mas nós até já em uma reunião de obreiros, nós combinamos com todos os pastores, e ficou determinado que a nossa saudação é esta: a paz do Senhor. E quando alguém lhe disser a paz do Senhor, você responde: a paz do Senhor. Os irmãos que estavam aqui na reunião de pastores sabem disso, não é, pastor Dias? Ficou combinado, porque foi discutido como, pastor, nós vamos tratar. Aí nós combinamos. Assim como uma pessoa diz bom dia e outro responde bom dia, nós vamos dizer a paz do Senhor e vamos responder para o outro a paz do Senhor. Porque ninguém diz para o outro bom dia e o outro diz bom. Já viu alguém responder assim? Bom dia, bom dia, bom dia. Então muita gente diz a paz do Senhor, outro fala paz. Paz de quem? Nós combinamos aqui no reino de pastores que a nossa saudação seria a paz do Senhor. Então nós tornamos isto uma regra geral e um costume da nossa igreja. Não estou dizendo que está errado quem diz o contrário.
Mas esta é um padrão da nossa igreja, que foi tomado com todos os pastores, quando numa reunião de obreiros foi discutido largamente. Vamos falar desse jeito, não? A Bíblia diz: faleis todos da mesma forma. Então nós combinamos. Então nós somos filhos da paz e levamos a paz. Então a paz, ela começa a faltar no coração. A intranquilidade, agonia. Tem gente que não dorme de noite, não tem paz, tem que tomar tranquilizante, não tem paz. Mas quando nós temos paz, o salmista diz: deitei, dormi e acordei, porque o Senhor estava comigo. Quando o Senhor está conosco, nós temos paz. Nós somos muito bons para recitar aquele versículo, Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e o mais ele tudo fará. Agora a pergunta é esta: nós estamos entregando realmente o nosso caminho ao Senhor? Nós estamos confiando nele? Nós estamos acreditando que ele fará tudo na nossa vida? Aqui está o princípio da paz começar a invadir, tomar conta do nosso ser de uma forma especial. É a confiança que nós temos em Deus. O mundo de hoje, por causa da desobediência do homem e da oposição de Satanás, ele traz um conflito uns com os outros. Analise a sua própria casa agora, a sua própria família. Quantas vezes você já pensou: está difícil viver aqui dentro desta casa? Já pensou ou não pensou? Quantas vezes se olhou, quem sabe, para a sua esposa, ou para o seu esposo, ou para o seu filho, para a sua filha, para o seu irmão, para a sua irmã, e você está difícil conviver com esta pessoa? O que está faltando? Nós vamos estudar: bem-aventurados os pacificadores, porque deles porque serão chamados filhos de Deus. E você vai ver a implicação que traz o pacificador, levando-o a ser chamado filho de Deus. Eu esta tarde, quando pensava, meditava nessa parte, a implicação que eu posso chamar de bênção que vem por a nossa vida, ao ponto de ser chamado filho de Deus, é uma implicação muito grande, é uma bênção implicadora na vida de cada um de nós. Nós continuemos. Tem ou não tem conflito dentro dos lares? Quantas vezes você olhou para alguém dentro da sua casa e disse o seguinte: eu vou ter que sair de casa? Ninguém exceção. Você sabe que eu estou em Brasília hoje? Que eu resolvi sair de casa. E resolvi sair de casa exatamente por causa de problema com o irmão. Eu falei: aqui vai dar alguma coisa difícil. Então o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa. Eu não pensava como penso hoje. Mas para evitar uma situação pior, eu tomei uma posição: vou sair de casa. Conversei com meu pai, conversei com minha mãe e vim embora. 59 para cá, para Brasília. Então veja, meus irmãos, o negócio é terrível. Isso na escola. Aqui tem muitos professores, professoras, que muitas vezes se sentem perseguidos dentro da escola. E não é perseguidos porque são crentes, não. Perseguidos muitas vezes porque são operosos no trabalho. O local que o diabo gosta mais de tirar a paz se chama igreja. E ele tira a paz porque encontra pessoas desobedientes. Isso aqui é impressionante. Se você começar a pensar agora, vai vir à sua mente algumas pessoas que estão retirando paz dentro da igreja por causa de sua desobediência. Irmãos, a arma que o diabo trabalha mais sobre a pessoa
principalmente sobre o crente, aquele que está na igreja, é a arma chamada desobediência. É aquela história da Gabriela, né? Como é que ela diz? Assim, nasci, como é? Eu nasci assim, eu cresci assim. Nasci assim? Você sempre assim. Você sempre assim. Você sempre assim. Nasci assim, assim. Aprendi assim, você sempre assim. Eu criei esse costume, eu não vou tirar ele nunca. Eu estou certo desta forma e acabou-se. O diabo está procurando retirar a paz de dentro da igreja, exatamente através de pessoas desobedientes. Eu estou tentando combater muita coisa. Se vocês soubessem como o meu Face funciona nesse Brasil todo, e o que eu digo para tanta gente, basta aparecer a fotografia de um crente ou de uma irmã um pouco diferente, pode estar em qualquer local do Brasil, que eu sei que isso aqui vai ser um vídeo, muita gente vai ouvir e vai dizer o que aconteceu comigo. Eu coloco assim, tem alguma coisa diferente, e eu entro em cima. Essa semana mesmo eu entrei em cima, acerca de um casamento de um presbítero nosso, longe de Brasília, e uma jovem também, muito bonita, que eu gosto muito daquele casal. Mas eu falei, tem muita coisa demais, está faltando alguma coisa. Aí coloquei, entra no meu MSN, e entraram. Eu fiquei até não sei que hora conversando, dizendo, o irmão não sabe disso, a irmã não sabe disso, por que isso, por que aquilo, por que isso, fui conversando, irmãos. Você sabe o que é que eu converso? Porque eu sou o pastor deles. Se ele é um presbítero, eu sou o pastor dele. Se a menina vai casar com ele, ela agora tem uma responsabilidade também ministerial junto com ele, então tem que tomar uma posição. E eu não perco tempo. Aquele tempo ali, eu estou trabalhando para Jesus. Estou fazendo alguma coisa para Jesus. Nós temos que levar as pessoas ao espírito de obediência. E é dentro desse espírito que o diabo age. Às vezes a pessoa me questiona, mas pastor, está aqui com uma posição tomada pela igreja, eu tenho que obedecer, eu tenho que ser assim? Eu falei para a pessoa que tem marcos sagrados que são criados, e eles têm que ser respeitados, porque se não são respeitados, é posição de desobediência. Eu tenho sido testado dentro desses marcos. Dentro dos marcos que são criados dentro da igreja, eu tenho sido testado. Mas ao ser testado, eu digo não de cara limpa, como a pessoa desobediente também me diz sim de cara limpa, eu digo não de cara limpa. Porque se foi criada uma norma, ainda que ela não esteja constando literalmente na Bíblia, mas que tenha consistência bíblica, é uma tomada de posição. Vocês querem que eu mostre para vocês como a igreja pode tomar posições? Abra o capítulo 15 de Atos. Havia uma discussão acerca do judaísmo muito grande. Quando havia uma discussão acerca do judaísmo, a Bíblia diz que os apóstolos se reuniram. E depois de se reunirem, eles tomaram uma decisão. E mandaram os outros para que a decisão fosse dita e fosse observada. A igreja pode tomar decisões, desde que não sejam decisões imorais. Então tem pessoas que não se conformam, dizem eu não aceito. O diabo traz motivos de dissensão, mas nós temos que estar cuidando para que a igreja não seja um local aonde haja dissensão, mas que haja consenso naquilo que é para a honra e glória do nome de Deus. Irmão, Deus criou tudo para viver em paz. Uma exceção muito grande é o ser humano. É verdade ou não é? O universo foi criado para viver em paz, até o dia e a noite. Quando o sol surge, a escuridão desaparece. Quando o sol vai ao ocaso, a escuridão aparece.
há uma harmonia em tudo. Agora, o ser humano é o único ser destruidor de todas as coisas. O ser humano é o ser que olha para o outro cismado. O ser humano olha para o outro desconfiado. Porque está faltando paz no coração. Está faltando aquilo que o Senhor quer que exista dentro de cada um de nós. Deus criou todas as coisas para viver em paz. Deus criou o homem para felicidade e paz, e não para a guerra. Você viu que os nossos conflitos, porque ter paz, muita gente pensa que é não ter conflito. Não, ter paz, conflito existe, mas aquele que tem paz, ele transforma o conflito em uma concórdia. Ele não pega uma espada para lutar contra aquele que está com a espada. Ele não pega uma arma para ser um beligerante contra o outro. Mas ele pega a arma, ele não pega a arma para isso, mas ele pega a palavra de Deus para mudar aquela situação. O Senhor quer preparar exatamente um povo diferente, não para a guerra, mas para a paz. Irmãos, quando Jesus se referia a Satanás, Jesus chegou a dizer que nem o reino de Satanás vive dividido. Nós somos os únicos que nos autodestruímos. Somos os únicos que nos autodestruímos e nos destruiu mais. Sem paz, irmãos, tudo se desintegra, se desintegra. E tem a língua pregada, tem hora que o negócio não sai, né? Tem hora que dá trabalho, tem hora que sai dando trabalho, tem hora que não sai de jeito nenhum. Então, sem paz, tudo se desintegra. A família se rebenta. A igreja perde a comunhão e fica estagnada. A cidade vira uma arena de guerra. Você quer ver? Você não consegue mais andar à noite. E agora já não consegue mais nem andar de dia. Estava vendo o noticiário hoje, a pessoa dizia o seguinte, conversando com uma senhora, disse, não, quando meu telefone toca, eu não atendo. Porque se eu tirar do bolso, chama a atenção de alguém que já vem e me toma. Porque celular agora é tanta marca grande aí, boa, bicho caro, né? Tem um valor monetário. Então o que acontece? As pessoas querem. Pastor Elmo estava me contando, acho que foi sábado, sexta-feira, foi sábado, estava me contando que assaltaram lá o comércio dele já um bocado de vezes. E a esposa dele disse que estava sozinha no comércio. E entrou um rapaz para assaltar. E ela resolveu pregar para o rapaz, falar de Cristo para o rapaz. Disse assim, minha senhora, eu quero dizer uma coisa. Minha situação está tão preta que eu tenho que roubar qualquer coisa que eu encontrar. Só me dá seu celular, eu vou embora, acabou. As pessoas estão se autodestruindo. A cidade, ela vive em guerra, vive em medo. E outro dia eu me assustei acho que uns 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou mais que isso, até um pouco, né, Leite? Cheguei em Mozarlândia, 4 da manhã, 3 para 4 da manhã, os açougues tudo aberto, sem ninguém estar tomando conta, aqui os bujão de gás tudo assim na porta da coisa na rua. E eu falei, rapaz, esse pessoal não tem medo disso aqui não? Disse, não, aqui não aparece ladrão, quando aparece a gente já mata. Paz sob o medo. Eu fui criado lá no meu norte, no nordeste, tá certo? Na cidade do norte e nordeste. Quando dava tardinha, se você não ia para lugar nenhum, você colocava a cadeira na calçada, lá de fora na calçada, e os vizinhos vinham conversar. Você podia ficar conversando ali até a alta hora da noite. Tente colocar uma cadeira na porta da sua casa.
Antes de você sentar direito, já te levaram o teu carro, levaram tudo de dentro da tua casa, ainda te levam para sacar dinheiro com o teu cartão por aí. Acabou a paz. Acabou a paz. Eu lembro um dia que eu vim para a igreja, uma passagem de ano, eu fui para a feira, eu enchi a geladeira, sabe? Coloquei tudo que eu achei que era gostoso ali dentro. E falei, amanhã aqui em casa o negócio está bom. Quando eu cheguei da passagem de ano em casa, estava tudo revirado, não tinha nada. E o que puder limpar, limparam. A paz acabou, o sossego acabou. A gente vive num mundo de medo, de guerra. Então o nosso semelhante, que devia ser a nossa segurança, é a nossa ameaça. É verdade ou não é? Então Jesus nos coloca nesse mundo e diz assim, eu quero vocês sendo pacificadores. E bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando nós começarmos a estudar, aí você vai ver como é gostoso essa missão de pacificador e como ela deve ser feita, né? Mas muita gente diz assim, não quer paz. Aí fala em paz, a pessoa pensa em quê? Pensa num cemitério. Que é um lugar de paz? Cemitério. Realmente é, até certo ponto. Eu me lembro quando eu era militar, nós fomos para aquela caminhada que você faz de 40 e tantos quilômetros e acampa e depois divide aqueles grupos para fazer aquele treinamento, e eu me perdi com o meu grupo. E chegamos num local assim, tinha umas pedras bonitas, aquela lua clara. Eu falei, gente, não tem jeito, nós vamos amanhecer o dia. Nós deitamos, quando nós acordamos, nós estávamos dentro do cemitério. Era. Que paz, tranquilidade, dormia a noite toda. Só fazia aquele revezamento daquele que estava de serviço à noite, a noite toda. Então tem muita gente que pensa que paz é estar no cemitério. Tem gente que pensa que paz é a ausência de conflito. Irmão, Jesus é o príncipe da paz. Mas quando ele chegou, que estava no templo, naquela bandidagem, ele passou a mão no chicote, bateu em todo mundo, virou mesa, fez tudo. Porque dentro da paz tem justiça. Dentro da paz existe justiça. Tá certo? Outros pensam, irmãos, que paz é uma trégua. Trégua, gente, é parar uma situação por alguns dias, alguma hora, alguns meses, mas para começar de novo. Vamos dar uma trégua nisso aqui? Não. O Senhor nos colocou, não foi para criarmos momentos de trégua. O Senhor nos colocou para que criemos momentos de paz, de tranquilidade. Tá certo? Paz é quando o problema é resolvido. Trégua é quando o problema é adiado. Marido e mulher estão naquela briga, naquela confusão. Vamos dar uma trégua nisso aqui. Quer dizer, não resolveu nada, João. Simplesmente adiou o problema. A paz não adia o problema. A paz resolve o conflito. A paz resolve o problema. A paz coloca as pessoas no status quo, no estado anterior, de uma forma tal, reproduzindo a vontade de Deus. Isto aqui é a paz. A paz, meus irmãos, não é a fuga do confronto, não é fuga. Sabe por quê? Porque a paz custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Vou repetir uma frase também aqui de outra pessoa que eu li, que a paz é uma ponte de reconciliação que nós construímos. É quando nós construímos uma ponte de reconciliação.
Quantos anos a Alemanha viveu separada em um muro para haver paz entre as duas Alemanhas? Lembra-se? Um dia alguém sabido chegou e comandou um movimento e derrubaram aquele muro. As pessoas começaram a se reencontrar depois de muitos anos para poder haver uma paz. Mas a trégua pelo muro fez com que um lado se tornasse mais rico e outro lado se tornasse mais pobre. Quando foi para aqueles dois grupos de concepções diferentes de vida se encontrarem, havia um conflito a ser solucionado, mas havia desejo nos corações, desejo nas famílias, e naquele reencontro começou a haver uma grande mudança. Muita gente pensa que paz é o sacrifício da verdade. Não, eu não vou falar isso, porque se eu falar vai trazer confusão. Não, eu não vou. Não é não. Paz não é sacrificar a verdade. Paz é você saber falar a verdade com amor, ter o Espírito Santo dentro de você, e através disso você saber como se comunicar para modificar as situações. Não é para suspender o momento das situações, mas é para modificar as situações, exatamente para que haja algo diferente e a comunhão retorne. Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos trouxe. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. É por isso que não existe paz, não existe união fora da verdade. A verdade é Deus. Lá em Hebreus capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz de uma forma clara: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Paz e santificação. Paz e santificação. Então, a paz, quando nós buscamos a santificação, ela age na nossa vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, e nós somos modificados. Ah não, agora nós vamos reunir as religiões todas, vamos pegar esse pessoal aí das arcas, vamos pegar esse pessoal das águas bentas, né? Vamos pegar esse pessoal aí das fitas, vamos pegar esse pessoal de rosa, vamos pegar esse pessoal dessas boates cristãs, desse cemitério de não sei o quê. Olha, nós temos que juntar esse povo, tem que haver ecumenismo. Ecumenismo é uma falácia. Ecumenismo é uma bandidagem espiritual para que se continue sem fazer a vontade de Deus. É isso realmente que eu estou falando aqui. A Bíblia diz que não pode haver ecumenismo, está escrito na Bíblia. Vocês já leram? Já leram que a Bíblia diz que não pode ter ecumenismo? A Bíblia diz que comunhão tem o filho das trevas e o filho da luz. Se alguém está na estrada do pecado, vivendo no pecado, eu não posso estar junto dizendo que ele está servindo a Deus comigo. Eu posso estar com ele para falar de Jesus para ele, para modificar a vida dele. Então existem muitas falácias acerca de paz, que são artimanhas que Satanás está preparando exatamente para desviar da verdade de Deus. Eu vou parar já para 9:05, né? É 9:05. Quarta-feira a gente continua, né? E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Quem puder vir quarta-feira, venha. Esse fim de ano com festa, parece que muita gente está viajando, né? Está passeando. Que Deus abençoe os que estão passeando, estão viajando. É sinal que Deus abençoou. Porque eu lembro da igreja, não é Nascimento. Ali embaixo, quando a gente começou naquele salãozinho pequeno, parava carroça na porta, lembra, Emília? Carroça, cavalo, bicicleta, eram os grandes transportes que tinham. Hoje em dia cada um tem um carrão grande aí, bonito, vai passear, que Deus abençoe, que passeie bem, que seja mais abençoado por Deus. Agora não vejo troca barganha com Deus aqui não. Não fez barganha com Deus não.
Serviu a Deus, o Senhor abençoou. Aquele mesmo era soldado raso, hoje é capitão, né? O outro é major. Rapaz, como é que eles cresceram? Eles entregaram a vida para Deus. E não trocaram. Ó Senhor, eu vou te dar tanto para poder ganhar uma vida, vou te dar tanto para ganhar uma divisa. Não, entrega a vida, Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Então quarta-feira que vem, se Deus quiser, nós continuaremos falando acerca dos pacificadores. Ainda não acabei a introdução, espero acabar na quarta-feira que vem, para ver se na outra a gente já entra realmente no assunto de quem são os pacificadores. Ainda estamos estudando o que é a paz, o que ela representa e o mundo no qual estamos, que necessita de paz. Necessita tanto que no dia que Jesus nasceu, qual foi a primeira mensagem que foi dada? Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Olha a primeira pregação aí. Os anjos adorando a Deus. Hoje em dia não se adora mais dizendo assim, pastor Elias. Hoje é tanta besteirada que cantam aí, né? Glória a Deus nas alturas. E na terra o quê? Paz. Então no nascimento de Cristo, o Senhor já dizia: eu quero pacificadores. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.